Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Bike Talk, Tour de France Femme, minha mulher me corrigiu, é de Femme, não é Femme, Tour de France feminino rolando, vamos para a etapa 3, previsão que eu fiz ontem bem acertada, não tinha muito para onde correr, a gente foi para o sprint, a gente teve a vitória da Lorena Wibbs, mas não foi simples assim, foi uma etapa bem legal, uma etapa bem emocionante, a gente teve a Julie Van der Velde escapada um tempão, ela atacou para buscar os pontos de montanha e eu acho que no decorrer da prova ali ela percebeu que dava para ter algo mais e ela afundou o pé de vela, tentou buscar essa vitória, foi alcançada 150 metros da linha de chegada, foi aqueles finais que você fica na dúvida se pega ou não pega, bem emocionante, foi legal ver ela lutar ali pela vitória. Teve um momento que eu achei que ela ia ganhar, ela estava com 2 minutos de vantagem, faltando ali 30 quilômetros. Me impressionou de verdade a qualidade e a consciência das equipes que buscaram hoje. A Team SD Works trabalhou bem forte, ficou na frente, mantendo essa distância, mas eu achei que deixou o laço muito longo. E aí entrou em ação a Live Racing e a Team DSM. Essas duas equipes, quando entraram para ajudar nos últimos quilômetros, elas controlaram com muita maestria, com muita consciência. Pelo menos foi o que me pareceu, e elas buscaram a Julie Van der Velde na reta da chegada. A Team DSM tinha um interesse grande na chegada, elas têm uma sprinter boa, eu vou confirmar aqui, eu acho que ela ficou em 7º, mas assim, era o interesse delas irem para a chegada, interesse de buscar, interesse de chegar também. Não deu para elas, mas colaboraram bem na busca aí. Então vamos para o resuminho aí, sem muita enrolação. Vou colar aqui logo as camisas do dia, e aí hoje eu colei de uma forma diferente, só para a gente ter essa noção. Lorena Wibbs ganhou a etapa hoje, a Lotte Kopeck segue de camisa amarela, segue com a verde, mas hoje eu colei aí com o nome da Moolman Pasio, que é Ashley Moolman Pasio, ela que está vestindo a camisa verde, porque não tem como a Kopeck vestir duas camisas, então a verde está sendo utilizada por enquanto pela Ashley Moolman. Camisa de bolinha, a Van der Velde pegou a camisa hoje, foi bem legal, ela saiu em busca desses pontos e teve sucesso. Elas estão em primeiro e segundo, ela e a Yara Kastelning na classificação de bolinhas, são da mesma equipe. Elas deram uma entrevista dizendo que tem o interesse de manter essa camisa na equipe, então elas podem tentar algo junto aí, ou uma defender a outra, vai ser interessante. A gente ainda tem a Kerbal com a camisa branca de jovem, a Team SD Works segue liderando, e a Van der Velde hoje combativa do dia, com todos os méritos, com toda a glória, e infelizmente ela foi pega no final. Eu torci muito pela fuga ganhar, normalmente eu torço pelo sprint, mas hoje deu dó ali. Eu gostei de ver ela brigando, gostei de ver ela acreditando, e foi por muito pouco, ela quase ganhou. Ela deu uma entrevista dizendo que tentou não olhar para trás e foi bem legal. A entrevista da Lorena Wibbs eu achei bem interessante, falando que ela, às vezes eles têm que apostar mesmo, e ela diz que fecha o olho e confia na equipe dela. Que a Kopeck hoje estava embalando bem, que estava num ritmo muito forte, e quando elas fizeram a última curva, ela olhou e teve certeza que elas pegavam e ganhavam a chegada hoje. E foi bem legal, elas colocaram duas atletas aí no top 10. Vamos colar aqui o top 10 da etapa. Então, a Wibbs ganhou, Marianne Vos, que era a minha outra aposta para hoje, fez segundo, e a Lotte Kopeck embalou a chegada e fez terceiro, achei fantástico. A Elisa Balsamo chegou em quarto ali, famosa também. A atleta da DSM em 7º, que eu falei, se eu não me engano, é Caterine Kuhl. Posso estar errado aqui, mas eu dei uma olhada. Às vezes eu acabo me confundindo, tem umas atletas que eu ainda não conheço o nome, mas quase certeza que é isso aí, eu dei uma lida aqui agora. Top 10 da etapa, então esse aí. Vamos falar aqui da etapa de amanhã. A etapa de amanhã tá aqui colada, larga em Cahors e chega em Rodez. Imagino que seja isso, meu francês é escasso. Então, galera, a etapa de amanhã achei bem interessante. A gente tem 5 montanhas categorizadas. Algumas eu acho essas categorizações do Tour de France de Femme, né? O Tour de France feminino, eu acho elas um pouco mal feitas aí. A gente vê algumas montanhas. A primeira, por exemplo, Col de Craissac, tem 2,3 km a 4,8, é uma categoria 4. Então, às vezes, eu acho que ela já, não sei, poderia ser uma 3. Mas, enfim, isso não muda nada. Aí é mais pontuação de montanha. Na hora de fazer força lá para as pernas, elas têm que se virar. O que eu acho da etapa de amanhã? É uma etapa
que as meninas falaram que a etapa 2 era a etapa difícil, uma etapa perigosa de perder tempo, dessas coisas e tal, mas eu acho que essa etapa de amanhã, ela já pode dar um cenário mais projetado para o fim do tour aí. Por que que eu tô falando isso? Porque a gente tem duas subidas nos últimos ali 15 quilômetros, e uma delas é bem durinha, essa Côte de Moirazes, ela tem 4,6 quilômetros a 5,5%. Eu dei uma olhada ali, os tempos do Strava, né, não é uma grande referência, mas é uma baita referência. Os tempos do Strava, eu imagino que é uma subida de esforço aí de 14 minutos. O com dessa subida da campeã holandesa, isso mesmo, e ela fez esse com pouco tempo antes dela ganhar a Strade Bianche. Então, assim, ela estava bem, estava forte. Então, é uma subida aí de 3 a 14 minutos, desce, sobe de novo e vai para a chegada. E aí tem um detalhe importante que eu vou colar aqui, ó. Esse aqui são os últimos 5 quilômetros da etapa de amanhã. Então a gente vê que tem uma subida aí do 5 para o 4, despenca, uma descida rápida, não conheço, e aí não é até difícil, não achei informações acerca dessa descida, se é uma descida perigosa, se é com curvas ou não, se ela é mais aberta, se for mais complicado ainda. E aí o finalzinho da etapa, olha ali, o último quilômetro, os últimos, sei lá, 500 metros, eles são bem complicados. Tem uma subida ali de 13% mais ou menos. Então, assim, a gente vai ter um final de etapa amanhã, os últimos 500 metros, que quem chegar com a perna cheia vai tomar tempo. E aí eu acho que a gente já pode ver a Van Vleuten, a atleta da DS Works, me fugiu o nome dela agora, Vollering, a Demi Vollering, eu acho que a gente já pode ver uma briga delas duas aí na chegada amanhã. Ou pelo menos a gente ter uma noção de quem tá melhor, conseguir alguma coisinha de tempo em relação à outra aí. Acho que era isso que eu tinha que falar. Um negócio que eu vou dar uma delongadinha, o vídeo hoje ia acabar mais curto, mas eu vou dar uma alongadinha rápida. A gente teve uma interação bacana, uma dúvida bem legal no vídeo de ontem. A Cecília interagiu aí com a gente e ela fez umas perguntas que eu achei válidas. Vou responder lá por escrito para quem não assistiu o vídeo ou não chegar aqui no final, mas eu vou falar aqui o que eu vi a respeito do que ela perguntou. Primeiro ela perguntou com relação à divisão dos atletas, se no feminino e no masculino é igual. É igualzinho, tem as sprinters, as meninas que são chegadoras mesmo, tem as corredoras de clássica, tem as montanheiras, é igualzinho, não muda nada. E isso é característica fisiológica mesmo. Tem gente que nasce melhor para sprintar, tem gente que nasce melhor para subir, tem gente que nasce igual eu, que não sobe no sprint e é bom de passo, né? Então, infelizmente, cada um lida com o que dá para lidar aí. Mas é do mesmo jeitinho, tem as montanheiras, as sprinters, as passistas, é bem definido quem é capitão, quem é gregário, não é no oba-oba ali não, é definido, é característica individual mesmo das atletas. Com relação à comparação entre os dois tours, é um pouco difícil a gente fazer essa comparação, ela apontou alguns pontos específicos, aí eu vou responder eles. Com relação às equipes, é o mesmo número, são 22 equipes, tanto no masculino quanto no feminino. Com relação ao número de atletas, a gente tem uma mudança significativa. No feminino, são 7 atletas por equipe. No masculino, são 8. Então, assim, são 22 atletas a mais no masculino. Então, isso no pelotão dá uma diferença grande. Isso para a prova dá uma diferença grande. Para fins de economia, de número de bicicletas, número de equipamentos, isso acaba sendo mais econômico para o tour feminino. Uma outra pergunta. A média de idade. Média de idade do masculino fica ali em torno de 30 anos, quase 31, e no feminino 26. Eu tinha falado, até conversei com ela de manhã, tinha a impressão de que seria diferente, mas não, as meninas são mais jovens do que os homens aí no Tour de France. A média de idade do feminino é mais baixa, 4 anos mais ou menos de diferença. Uma outra grande diferença, e aí pelo número de etapas, no masculino são 3.300 quilômetros aproximadamente, e no feminino são 950 quilômetros. Mas uma prova tem 21 etapas e a outra tem 8 etapas. Acho que fiz um apanhadinho aí. Se restar alguma coisa, de repente, comenta aí. Qualquer outra dúvida que surgir, galera, eu corro atrás. Assim, tem informação que é mais difícil de achar, mas o que der para correr atrás aí, eu vou correndo atrás. E dá o like no vídeo, se inscreve no canal. E a minha aposta para amanhã, galera, meio difícil, mas eu vou na Elisa Longo Borghini. Eu acho que a Longo Borghini amanhã tem chance, ou ela ou a Van Vleuten. Né? Ontem eu fui em 2 nomes, acertei primeiro e segundo. Vamos ver se hoje lá para amanhã eu faço essa boa aposta aí. Longo Borghini e Van Vleuten. Acho que as duas para amanhã são minhas atletas favoritas aí.
Então é isso, dá o like, se inscreve. Tentei um vídeo menor, mas tive essa dúvida, acabou aumentando um pouquinho. Até mais, valeu!